Olá, aluno do terceiro ano! Então hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque o eixo temático, que é literatura brasileira e outras manifestações culturais. Na página 5 nós temos aqui as atividades. Quer saber mais sobre os escritores da geração 45? Vamos na leitura. João Cabral de Melo Neto foi poeta, escritor e diplomata brasileiro. Conhecido como poeta-engenheiro, ele também fez parte da terceira geração modernista no Brasil, conhecida como geração de 45. Nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral se destacou por seu rigor estético. O pernambucano João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 6 de janeiro de 1920. Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Passou parte da infância nas cidades pernambucanas de São Lourenço da Mata e Moreno. Muda-se com a família em 1942 para o Rio de Janeiro, onde publica seu primeiro livro, Pedra do Sono. Ingressou no serviço público em 1945. No mesmo ano, inscreve-se para o concurso do Ministério das Relações Exteriores e passa a integrar em 1946 o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, assume o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal, em 1984. Permanece no cargo até 1987, quando volta a viver com a família no Rio de Janeiro. É aposentado da carreira diplomática em 1990. Pouco depois, começou a sofrer com uma cegueira, fato que o leva à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, com 79 anos. O escritor foi vítima de um ataque cardíaco. Após essa leitura, nós temos aqui, na página 6, o poema Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto, que vamos ouvir. 1. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 2. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como o risco. Temos então, após essa leitura, a questão número 1. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Marquei em verde algumas questões aí pertinentes. Palavras na folha de papel, toda palavra boiará no papel e jogar fora o leve e oco, palha e eco. No caso aqui, essa explicação, né, sobre essa vertente mostrarei a partir de um site. Estou aqui no site Passei Web e temos a seguinte explicação. No poema, João Cabral de Melo Neto revela sua concepção do ato de criar. Tem como objeto a construção do poema, toma como referência um ato do cotidiano, em que também o escolher, o combinar, são necessários. O jogar as palavras é a primeira etapa criadora, a inspiração. Essa leva o artista a colocar no papel suas iniciais impressões. Porém, o verdadeiro artista não fica aí. Ele, assim como o catador, quer dizer, de feijões, seleciona os melhores grãos a fim de construir uma poesia que fale. Não pelo excesso, mas pela contenção, desfazendo-se de tudo o que for leve e oco, palha e eco. O que já foi dito
não interessa repetição. Sua paixão e consciência buscam a originalidade de forma e do conteúdo, né? Quer dizer, da forma e do conteúdo. Voltando aqui no material, nós temos a questão número 2. A existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado. E a de uma pedra no texto é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. Então, nós temos aqui um trecho que fala sobre essa questão. Olha, a pedra da frase seu grão mais vivo obstrui a leitura fluviante, flutual, a sua atenção isca como o risco. Então, aqui, na verdade, é de forma positiva. Então, você irá analisar esse trecho, né? Ele fala dessa parte aí, né, do grão mais vivo. Então, preste atenção nessa vertente. Questão número 3. O verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras? Sim. Quais? Eu vou lhe mostrar. Eu estou aqui no sinônimos.com.br, no caso temos várias palavras, daí você vai escolher aquela que se identifica mais com o poema. Então, buscar, caçar, procurar, recolher, examinar, estudar, analisar, escolher. Então, escolha uma e justifique. Voltando aqui no material, na verdade você pode escolher outras palavras, não somente uma, tá? Como eu falei aí no início. Número 4. De acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Não é fácil, né? Você percebeu. Então, aqui nós temos uma parte em azul que mostra essa questão. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra, o indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Então, faça análise aí dessa questão. Continuando aqui, o poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? Então, nós temos letra A, metáfora, letra B, comparação, letra C, poética, letra D, metalinguagem e letra E, ironia. Vamos relembrar aí um pouquinho sobre as funções da linguagem? Então, nós temos aqui a função denotativa, não é? Que quer informar algo, então tem aí uma objetividade, o exemplo é o jornal. Temos a conativa, que é a apelativa, que quer convencer, então a propaganda traz isso. Temos a emotiva, que expressa aí um sentimento, algo subjetivo, então nós temos o exemplo, a música, mas eu acredito que não seja essa ideia presente. A fática, que é esse contato inicial que nós temos, então, olá, quando nós falamos alô. E a 5, que é a metalinguística, que tem lá nas opções, que é quando utilizamos, por exemplo, o dicionário. Então, procuramos, às vezes, no dicionário uma palavra. Então, isso seria a metalinguagem. Ou, por exemplo, quando temos um poema falando do poeta. Então, preste atenção, porque o que nós abordamos aí, por meio do que lemos, é que o autor fala do ato de escrever dentro de um poema que é escrito. Pensa nessas questões. E depois poética, que fica com essa parte de estética, quer dizer, de versos, rima e também o som. Voltando aqui no material, então, com certeza você já eliminou algumas questões, ficou aí 2, não é? Ficou poética e metalinguagem, faça a marcação e justifique caso for possível. No caso das outras questões, às vezes você ficou um pouco na dúvida, aquele site que eu mostrei para você, eu vou voltar nele lá, você pode achar algumas questões que justifiquem as ideias que eu marquei aqui no texto. Olha, o site é Passei Web. Você pode colocar aí para procurar no Google, colocando o nome do poema, coloque a análise do poema e tal. E aqui tem várias questões. Você pode também colocar no pause e observar, fazer a leitura, vem explicando todas as questões. E são questões assim muito pertinentes, porque os vestibulares estão cobrando muito essa questão aí do modernismo. Última questão, número 6. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto
para caracterizar o ato de escrever? Letra A. Recupera para a literatura as concepções de poesia que orientavam a literatura de folhetos do Nordeste ou cordel. Letra B. Inverte certa concepção erudita da poesia que a vê como atividade elevada, sublime, separado do cotidiano banal. Letra C. Escreve a poética do autor no regionalismo literário por vincular a representação literária a práticas locais bem determinadas. Letra D. Reata com a tradição parnasiana que concebia a arte poética como ofício de artesão ou artífice. E letra E. Contrapõe-se ao elitismo do modernismo paulista que repudiava o primitivismo e as culturas rústicas. Tem uma marcação que eu fiz aqui no início que fala, né, sobre essa questão da preocupação em trabalhar com a palavra, fala também que João Cabral de Melo Neto era conhecido como poeta e engenheiro, então você vai imaginando. Eu vou mostrar aqui um estilo literário para você relembrar, então, colocar aí a sua resposta com mais segurança. Na verdade, é um arquivo que nós temos aqui as principais características do parnasianismo. Então, arte pela arte, a objetividade, o culto à forma, o preciosismo vocabular, a impessoalidade, o descritivismo. Então, são essas questões aí que estavam em alta no parnasianismo. Então, perceba essa questão para marcar aí a alternativa. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.